Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Rose Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Osasco, São Paulo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Jesus, Amor e Repreensão. Obrigado por sua companhia todos os dias aqui comigo, para juntos orarmos uns pelos outros. Vamos ouvir Deus falar na sua palavra para depois nós falarmos com Ele em oração. No livro de 2 Pedro, no seu capítulo 3, no seu versículo do 1 ao 18, eu vou ler todo o capítulo para que nós venhamos entender. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, e sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram iguais desde o princípio. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles seja achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaís da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. O apóstolo Pedro estava ali escrevendo essa carta para os cristãos, para exortar, para que eles despertassem os ânimos deles, sincero, para que eles se lembrassem das palavras que foram ditas pelos profetas e pelo próprio Jesus.
E ele disse que nos últimos dias virão escarnecedores, vivendo segundo os seus maus desejos e escarnecendo da palavra de Deus, escarnecendo da promessa da vinda de Jesus e dizendo: onde está a promessa? Porque desde o princípio tudo está igual. E Pedro diz que o céu e a terra, que agora existe, será destruído, e os homens que não querem saber de Deus e os homens ímpios serão para a perdição. Nós, porém, não queremos fazer parte, irmãos, destes que se perderam, mas que se perderão, mas nós queremos fazer parte dos que preservam a sua vida, a sua alma, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós vamos orar, pedindo a ajuda do Pai para nos guiar nesta caminhada. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença queremos Te louvar, Te adorar e Te agradecer por tudo, Senhor. Pai, queremos Te pedir ajuda para que nós venhamos permanecer firme na Tua palavra, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos exorte com o Teu amor de Pai. Pai, sabemos e cremos, Senhor, que estamos vivendo nos últimos dias antes da Tua vinda. Cremos, ó Pai, que Jesus virá e não tardará. Senhor, nos ajude a ficar firme em Ti, nas Tuas promessas, porque muitos não acreditam mais que Tu, Jesus, virá, porque dizem que está tudo igual, que está demorando, mas nós acreditamos, ó Pai, que para Ti um dia é como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia, e que o Senhor não retarda com a sua promessa, mas o Senhor é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas querendo que todos venham ao arrependimento antes daquele grande dia, o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós venhamos, ó Pai, ficar em alerta, que nós venhamos ficar vigiando, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, diz a Tua palavra, e tudo nessa terra será destruído, tudo perecerá. Que venhamos andar, Senhor, em santidade. Nos ajude, Senhor, a andarmos em santidade. Que nós venhamos ser achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. Enquanto estivermos, Senhor, aguardando, meu Pai, estas coisas que em breve irão acontecer, que a Tua vinda está próximo. Senhor, nos livre das falsas doutrinas. Nos livre, Senhor, dos falsos mestres. Senhor, nos livre de vivermos, meu Pai, no pecado. Porque se o Senhor, como diz a Tua palavra, não perdoou aquele povo da época de Noé, não perdoou aquele povo da época de Ló, e nem os anjos que pecaram contra Ti, o Teu juízo veio sobre eles, sobre aquele povo, mas o Senhor livrou a Noé, o Senhor livrou a família de Noé, o Senhor livrou a Ló e as suas filhas, porque obedeceram, porque permaneceram olhando para frente. Por isso, Senhor, nos ensine a sermos como eles, porque, meu Pai, nós vamos passar e vamos escapar de todas essas coisas, Senhor, que em breve irá acontecer. E nós sabendo disso, Senhor, de antemão, que nós venhamos nos guardar, Senhor, dos enganos do mundo, do engano dos homens abominável, para que nós não venhamos sair, Senhor, fora da Tua promessa. Senhor, que nós venhamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós não cairmos nas mentiras de Satanás. Meu Deus, a Ti seja dada a honra e a glória para todo e todo sempre. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, se nós estivermos vivos. Fiquem com Deus.